Muito bem, estamos de volta aqui para a lição de número 6, o batismo com o Espírito Santo. O dia de Pentecoste inaugurou a igreja cristã. Aos quase 120 homens e mulheres que esperavam no cenáculo, veio do céu o Espírito Santo. Os encheu e os revestiu, mudando-lhes completamente a vida. Atos 1:15. A partir dali, já não seriam os mesmos. Aquele João que desejava um lugar ao lado do trono de Cristo e aquele Pedro que o negara perante uma serva do sumo sacerdote, achavam-se agora repletos de altruísmo e abnegação. O Espírito Santo transforma-os radicalmente. Desde então, milhões de servos de Deus têm recebido o mesmo batismo com o Espírito Santo. Esse assunto tão caro ao coração pentecostal é que estudaremos nessa lição. Possa você que já recebeu a gloriosa promessa tornar-se habilitado através desse estudo a expor a verdade bíblica, despertando em outros o interesse e a fé para buscar e receber essa grande bênção de Deus prometida aos seus filhos na presente dispensação. Nessa lição, vamos abordar 6 textos. Primeiro, profecia sobre o batismo com o Espírito Santo. Segundo, a visitação inicial do Espírito Santo. Terceiro, para quem é o batismo com o Espírito Santo? Quarto, a natureza do batismo com o Espírito Santo. Quinto, batismo com o Espírito Santo e o novo nascimento. E sexto, o propósito do batismo com o Espírito Santo. Comecemos o texto 1, profecia sobre o batismo com o Espírito Santo. O evento do batismo com o Espírito Santo não deveria surpreender nem confundir os estudantes das Escrituras, pois já era uma bênção prometida por Deus, predita por Joel, por Isaías e por João Batista e o próprio Jesus. Falemos de cada uma dessas profecias. O profeta Joel. Joel, um dos profetas menores, tem sido chamado profeta do Pentecoste, por causa de suas profecias vaticinando o derramamento do Espírito Santo. Foi a profecia de Joel que Pedro se referiu no dia de Pentecostes, para explicar às multidões reunidas o fenômeno que então ocorria. Perplexos, perguntaram: o que é isto dizer? Pedro respondeu: mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel, que acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos, e até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Atos 2, 16 a 18, com Joel 2, 28 a 29, e também temos o profeta Ezequiel, no capítulo 36, verso 26 e 27. Falemos agora do profeta Isaías, que é o profeta messiânico, mas também profetizou a vinda do Espírito Santo. Houve outras profecias quanto à vinda do Espírito, cerca de 100 anos depois de Joel. Deus, falando pelo profeta Isaías, prometeu: porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, a minha bênção sobre os teus descendentes. Isaías, capítulo de número 44, verso 3. Leia também Isaías 32, verso 15, Isaías 42, verso 5, e a própria profecia de Isaías, capítulo 61, que Jesus diz que se cumpriu nele, lá naquela sinagoga de Nazaré.
Falemos de João, o Batista, que também foi profeta. Em o Novo Testamento também houve profecia sobre o batismo com o Espírito Santo. João Batista, o precursor de Jesus, diz que batizava em água para o arrependimento, mas que viria um maior do que ele, que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Mateus capítulo 3, verso 11. É familiar a muitos estudantes da Bíblia que a palavra grega usada por João, batizem, significa imergir em água, e isso indica que os crentes foram imersos, envolvidos no Espírito Santo. O fogo simboliza que o Espírito seria nos corações semelhante a um fogo purificador, destruindo os sentimentos incompatíveis com a sua natureza santa. Sendo a terceira pessoa da Trindade, o Espírito não tolera o pecado. Jesus predisse e prometeu isso. Jesus não somente predisse, mas prometeu enviar o Espírito Santo de modo especial, aonde ele diz: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, o Espírito da verdade, que vos guiará em toda a verdade. Depois de ressuscitar, o Senhor Jesus ordenou aos discípulos: permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas 24, 49. E mais, vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muitos depois desses dias. Atos 1, 5. Essa promessa foi ratificada pelo Salvador momentos antes de subir para o céu. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, o poder que ao descer sobre vós o Espírito Santo. Atos 1:8. Exercícios, vamos lá. Assinale com X a alternativa correta. Joel tem sido chamado o profeta, letra C, do Pentecostes. 6:2, o profeta Isaías, ao profetizar: derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, fê-lo 100 anos depois de Joel, letra C, 100 anos depois de Joel, Isaías profetizou. 6:3, o profeta do Novo Testamento que anunciou de alguém que batizaria com o Espírito Santo e com fogo foi, letra A, João Batista. 6:4, Jesus falou aos discípulos que eles receberiam poder, letra B, ao descer sobre eles o Espírito Santo. Vamos ao texto 2, a visitação inicial do Espírito Santo. É certo que algumas vezes pode não haver demora entre a conversão e o batismo com o Espírito Santo, especialmente se a pessoa já se acha instruída e crê na promessa. Quando alguém está faminto das bênçãos de Deus e se entrega de coração ao Senhor, o céu pode abrir-se de modo maravilhoso em sua vida. Foi o que aconteceu na casa de Cornélio. Atos 10, verso 44 e 45, enquanto Pedro pregava, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. Atos 10, 44, veja aqui o preparo espiritual, houve oração, houve jejum, houve busca. Jesus também animou seus discípulos a pedir, prometeu o divino mestre: pedi e dar-se-vos-á. Ora, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Lucas 11, verso 9 e 13. Requer-se aqui, portanto, algum tempo para insistir e perseverar em pedir. Jesus mandou que eles esperassem: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas 24, 49. Temos nessa ordem de Jesus um motivo para crer que o batismo no Espírito Santo é uma experiência subsequente à conversão, posto que os discípulos já eram salvos, mas que agora deveriam esperar o batismo no Espírito Santo. Foi também em atenção às profecias e às promessas que aqueles 120 seguidores de Cristo foram ao cenáculo
e lá permaneceram. Então veio a eles e receberam o que estava pedindo, e cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos concordamente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam sentadas, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. O sinal distintivo do batismo. Jesus disse a Nicodemos que a operação do Espírito Santo era semelhante ao vento, João 3, verso 8. No dia de Pentecostes, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, verso 2. Todos esses fenômenos sobrenaturais foram impactantes, mas talvez o mais fora do comum tenha sido falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Essa era uma locução sobrenatural vinda de Deus e que desde então tem evidenciado o batismo com o Espírito Santo. Naqueles dias, encontrava-se em Jerusalém judeus religiosos de todas as nações debaixo do céu, Atos 2, verso 5, que tinham vindo celebrar a festa de Pentecostes. Esses visitantes ouviram os crentes recém-batizados falarem nas línguas das diferentes nações. Esse sinal, as línguas estranhas, continua sendo a distintiva evidência do batismo no Espírito Santo. Vamos aos exercícios. Marque-se para certo e para errado. Pedro estava na casa de Filipe, pregando quando o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam. Errado, não era na casa de Filipe, era na casa de Cornélio. 6,6. Conforme Lucas 11, verso 9, foi Jesus que animou os seus discípulos a pedirem o Espírito Santo. Sim, Jesus disse, pedi e dar-se-vos-á, certo. 6,7. Os discípulos aprenderam com Jesus que deviam pedir apenas uma vez pelo Espírito Santo e depois ficarem quietos. Errado, pedir até receber. 6,8. Jesus mandou que os discípulos esperassem pelo Espírito Santo, que lhe sobreveio no cenáculo, quando se encontravam reunidos quase 120 deles. 6,9. É provável que o sinal mais fora do comum no dia de Pentecoste haja sido falar em línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Vamos ao texto 3. Para quem é o batismo com o Espírito Santo? O dia de Pentecostes é um modelo para a igreja, como resultado do derramamento do Espírito Santo no Pentecoste. Pedro pregou com tal poder que cerca de 3.000 almas se converteram. Com autoridade sobrenatural, acusou os ouvintes judeus de haverem entregado à morte o Filho de Deus e exortou ao arrependimento de seus pecados. Isso disse com prelúdio para logo informá-los que a conversão a Cristo resultaria na mesma experiência que observavam com sinais poderosamente evidentes. Atos 2, verso 14 a 41. Para quem é a promessa? Atos 2, 38 e 39. A promessa é para vós, os judeus ali presentes, representando os demais compatriotas, isso é, a nação com quem Deus fizera a antiga aliança. Segundo, a promessa é para os vossos filhos, que existem as gerações sucessivas. Terceiro, para todos os que ainda estão longe, para todos universalmente, aos gentios, a qualquer indivíduo que responda à chamada de Deus através do Evangelho para a salvação em Cristo. E quarto, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. A gloriosa promessa do batismo com o Espírito Santo foi designada por Deus a todos os crentes, desde o dia de Pentecostes até o fim da presente era. Notemos, porém, que o batismo com o Espírito Santo foi concedido a cada um individualmente e não apenas coletivamente. Vamos ao enchimento do Espírito Santo assinalado
pelo falar em línguas. Como aconteceu no dia de Pentecostes, deve ser o modelo para os dias atuais, que qualquer indivíduo, através da dispensação da igreja, possa receber o batismo com o Espírito Santo. Quem necessita do batismo com o Espírito Santo? Há casos em que a pessoa que mais necessita não percebe a sua própria necessidade. Tomemos como exemplo um doente, debilitado, que precisa alimentar. No entanto, resiste à insistência dos familiares e rejeita o alimento. Ele não sente a própria carência. Sua fraqueza é tal que o torna incapaz de sentir o que necessita e desejar o que lhe convém. Não será o motivo por que muitos cristãos negligenciam o batismo com o Espírito Santo, outros até mesmo o rejeitam? No que leremos adiante, veremos demonstrações lógicas que todos necessitam crucialmente desse revestimento do poder sobrenatural do Espírito Santo. Cristo, o Filho de Deus, veio do céu, da glória que desfrutava com o Pai, e tornou-se homem, sujeito às tentações. Para isso, como Filho do homem, foi cheio do Espírito Santo, para dar-nos o exemplo, assim como ele foi, que sejamos nós também. Os apóstolos também sentiram a mesma necessidade. Eles tinham estado com Jesus por 3 anos e meio e praticado feitos maravilhosos em seu nome, mas sentiram também a necessidade de serem cheios do Espírito Santo. Por isso, perseveraram em oração até o receberem. A mãe e os irmãos de Jesus sentiram a mesma carência. Lucas informa que os apóstolos perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Atos, capítulo 1, verso 14. Conclusão. Todos, indistintamente todos, necessitamos ser batizados com o Espírito Santo. A necessidade é real e comum a todos os crentes em Cristo. Triste daquela pessoa que não a sente. É um pobre e débil, cuja condição torna-o carente das preciosas bênçãos do grande amor de Deus. Vamos aos exercícios. Relacione a coluna A de acordo com a B. 6:10. Cheio do poder do Espírito Santo, Pedro pregou eloquentemente no dia de Pentecostes e se converteram cerca de, letra C, 3.000 almas. 6:11. A promessa do batismo com o Espírito Santo é para todos os que atenderem ao, letra D, chamado à salvação. 6:12. Jesus Cristo, como Filho do homem, está sujeito às tentações, porém foi cheio do Espírito Santo, letra A. 6:13. Muitos outros permaneceram em oração, aguardando a manifestação do Espírito Santo, dentre esses, letra B, a mãe de Jesus e os irmãos de Jesus. Vamos ao texto 4, a natureza do batismo com o Espírito Santo. Várias palavras e expressões são usadas para simbolizar e descrever o batismo com o Espírito Santo, bem como o seu ministério na vida dos fiéis. Vamos considerar algumas dessas expressões. Primeira palavra, derramamento. Essa palavra é usada frequentemente nas Escrituras com referência ao Espírito Santo e à sua manifestação no crente. Por intermédio do profeta Joel, Deus prometeu tal derramamento. Derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Joel 2, verso 28 e 29. O sentido da palavra faz referência a alguma coisa vinda do céu, em abundância. Essa ideia de abundância é ilustrada na extensão desse derramamento sobre toda a carne. Assim, a figura de uma copiosa, inundante chuva é usada para descrever a fertilidade e as bênçãos do Espírito Santo na vida do crente.
Batismo, outra palavra usada. A plenitude do Espírito Santo é figurada como um batismo, uma total, gloriosa e sobrenatural imersão no Divino Espírito Santo, que envolve, que penetra, que enche-nos a alma. Assim, todo o nosso ser torna-se saturado, dominado com a presença refrigeradora de Deus pelo seu Santo Espírito. Do grego, bautismo significa mergulho, submersão. É o revestimento de poder que nos prometeu o Senhor Jesus, do qual somos introduzidos numa nova dimensão espiritual, habilitando-nos a testemunhar com mais eficácia e capacitando-nos a vencer o pecado e a sujeitar a carne de conformidade com as reivindicações de uma vida santa e irrepreensível diante de Deus e dos homens. Outra palavra, enchimento. Quando o Espírito Santo veio sobre os discípulos no cenáculo, a Bíblia diz que todos foram cheios do seu poder. Evidenciaram ser cheios a ponto de parecerem até embriagados. Esse derramamento não consiste em gotas caídas como através de um crivo. No Pentecoste, o Espírito encheu inteiramente até a plenitude, de tal modo que começaram a falar novas línguas. Não havia parte de sua natureza que não estivesse dominada pelo Santo Espírito. O intelecto estava iluminado para conhecer as verdades divinas. As afeições estavam purificadas. O desejo das coisas espirituais foram-lhe infundido em profusão. A sua vontade fora fortalecida para obedecer às instruções do Espírito Santo. Estavam, de fato, cheios, transbordantes da unção divina e começaram a falar em outras línguas. Vamos aos exercícios. Assinale com X a alternativa correta. A promessa de Deus através de Joel, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, dá ideia de alguma coisa vinda do céu em abundância sobre os filhos de Deus. Letra A, uma coisa vinda do céu em abundância sobre os filhos de Deus. 6,15, o recebimento do Espírito Santo figura com batismo e aqui uma total imersão no Espírito, um glorioso enchimento e um sobrenatural envolvimento. Todas alternativas estão corretas. 6,16, ao serem repletos do Espírito Santo no Pentecoste, os discípulos começaram, letra B, a falar novas línguas. Vamos ao texto 5, batismo com o Espírito Santo e o novo nascimento. Alguns cristãos afirmaram terem sido batizados com o Espírito Santo no momento em que nasceram de novo, isto é, quando se converteram a Cristo. Todavia, não demonstraram qualquer evidência do batismo com o Espírito Santo. Tais pessoas estão equivocadas e carecem de instrução. Não negamos o fato que algumas pessoas recebam o batismo com o Espírito Santo no momento mesmo da conversão, de modo, ainda que tenham ocorrido simultaneamente, o novo nascimento e o batismo com o Espírito Santo são, sim, experiências distintas. Falemos de cada uma delas. O novo nascimento. O novo nascimento é a obra efetuada pelo Espírito Santo na pessoa quando essa crê em Jesus e o recebe como seu Senhor e Salvador da sua vida. Trata-se de uma regeneração, de uma experiência espiritual decisiva, pela qual a alma é renovada pelo Espírito Santo mediante a comunicação da vida divina de uma nova natureza. O novo nascimento é um milagre operado no espírito do ser humano, através do qual esse é recriado de conformidade com a imagem divina. É o nascimento que vem de cima para baixo, conforme João 3:1-16. É a impregnação da natureza divina, a alma humana, unindo-se ao Senhor Jesus
num só corpo. Mas essa obra do Espírito Santo é efetuada no ato da conversão e é bem diferente daquela que ocorre subsequente ao batismo com o Espírito Santo, da qual já tratamos no texto anterior. Na conversão, o Espírito Santo vem habitar no novo convertido, tornando uma nova criatura, inserindo no corpo dele e inserindo ele no corpo de Cristo. No batismo, o Espírito Santo vem sobre o crente, enchendo plenamente, dando-lhe poder para testemunhar de Jesus na proclamação do seu evangelho e dotando ele de sólidas convicções e de lábios ungidos que vão proclamar a palavra de Deus. A distinção entre o novo nascimento e o batismo com o Espírito Santo pode ser vista nos crentes do Novo Testamento, que foram batizados com o Espírito Santo há algum tempo de se converterem. Os próprios discípulos que andaram com Jesus só receberam o enchimento e esse batismo no dia de Pentecostes. Os discípulos conviveram com Cristo. Os discípulos conviveram com Cristo já haviam confessado ser Jesus o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16, João 6, 68 e 69. Jesus também já havia declarado eles limpos, claro, com exceção de Judas. João 15, verso 3, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. João 13, 10, vós já estáis limpos, mas nem todos, se referindo a Judas. Jesus afirma que seus nomes estavam escritos no céu. Lucas 10, 20. Jesus também já havia soprado sobre eles, dizendo, recebei o Espírito Santo. João 20, verso 22. Isso lhes proporcionara grande gozo espiritual, uma vez que ali se efetuara a regeneração, nascer de novo. A presença regeneradora do Espírito Santo viera habitar neles, permeando-lhes a alma com a nova vida do Cristo ressurreto. Mas eles ainda precisavam ser cheios do Espírito Santo, o que só ocorreria no dia de Pentecostes, quando Jesus os batizaria com o Espírito Santo. Falemos agora dos samaritanos convertidos. Mas, como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens quanto mulheres. Atos 8, 12. Sem dúvida, as pessoas haviam sido regeneradas pelo Espírito Santo. Entretanto, mais tarde, quando os apóstolos vieram de Jerusalém e impuseram-lhes as mãos, eles receberam o batismo com o Espírito Santo. Atos 8, 6, 17. O apóstolo Paulo, em Atos 9, versos 16 e 17, nas experiências desse notável servo de Deus, também notamos o seguinte: na estrada de Damasco, Jesus revelou-se a Paulo de maneira maravilhosa. Ele foi vencido pelo poder de Jesus e o reconheceu como Senhor, entregando-lhe incondicionalmente sua vida. Paulo mesmo ensina, ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 12, verso 3. As novas e sublimes atitudes de Paulo revelam que o Espírito Santo realizou em sua vida o milagre do novo nascimento. Isso já aconteceu no momento da sua conversão, quando lhe foi ordenado entrar em Damasco para receber novas instruções. Paulo ficou ali orando e jejuando 3 dias, já se converteu orando e jejuando. Ananias foi-lhe enviado e, dirigindo-se a ele como irmão Saulo, impôs as mãos e disse, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho, por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo. Atos 9, 17. Falemos dos discípulos na cidade de Éfeso. Atos 19, verso 1 ao 7. Em Atos 19, lemos que os discípulos em Éfeso tinham sido batizados apenas no batismo de João.
Observemos o seguinte: Paulo perguntou se haviam recebido o Espírito Santo quando creram. Considere isso. Se fosse doutrina apostólica receber automaticamente o Espírito Santo no momento da conversão, Paulo não perguntaria. Ou haviam recebido por outro lado. A Paulo, num gesto contraditório ou por ignorância, fizesse tal pergunta. A resposta deveria ser positiva, mas ao contrário, esses crentes responderam: nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. A pergunta de Paulo e a resposta dos crentes em Éfeso significa que é possível sim ser crente e não ser batizado com o Espírito Santo. E diz-nos: impondo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas como profetizavam. Atos 19, verso 6. Vamos aos exercícios. Marque se para certo e para errado. 6:17. O novo batismo e o batismo com o Espírito Santo são experiências distintas, certo? O novo nascimento é a obra efetuada pelo Espírito Santo na pessoa quando essa crê em Jesus e o recebe como Salvador e Senhor, certo? 6:19. O batismo com o Espírito Santo é um ato de Deus pelo qual o Espírito Santo vem sobre o crente, enchendo plenamente e dando-lhe poder para testemunhar de Jesus. Vamos ao último texto dessa lição, texto 6, o propósito do batismo com o Espírito Santo. Tudo que Deus faz com um propósito. E o batismo com o Espírito Santo também tem o seu propósito. Podemos observar em toda a Bíblia que todos os atos de Deus se relacionam com seus elevados propósitos. Qual seria o propósito de Deus em batizar-nos com o Espírito Santo? E é sobre isso que nós vamos estudar aqui. Primeiro, seria a santificação o principal propósito de Deus quanto ao batismo com o Espírito Santo? Alguns grupos designam como batismo com o Espírito Santo a obra que chamamos de santificação. Em sentido amplo, o batismo com o Espírito Santo exerce grande poder santificador na vida do crente, mas, primariamente, o ministério de santificação do Espírito é diferente disso. Você já estudou outros ministérios do Espírito Santo na vida do crente, além da santificação, que também não significa o revestimento de poder? Lucas 24, 49. Qual é o propósito principal, então, do batismo com o Espírito Santo? Jesus indicou que o principal propósito do batismo com o Espírito Santo, quando disse que os discípulos receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo e que seriam suas testemunhas. Para que eles receberiam esse poder? Para testificar. De acordo com as palavras do Senhor, o propósito seria torná-lo suas testemunhas poderosas em toda a terra. Esse é o propósito de Deus e pode ser observado na vida daqueles que tiveram essa maravilhosa experiência na igreja primitiva. Foi o batismo com o Espírito Santo que transformou o vacilante Pedro, que estremecia diante de uma criada, em um poderoso apóstolo capaz de testemunhar ousadamente de Cristo perante as autoridades. A cura também do coxo na porta do templo, chamada Formosa, Atos capítulo 3, resultou num poderoso testemunho, levando mais milhares de almas a receber Cristo como Salvador. O número cresceu para quase 5.000, Atos 4:4. Deve haver alguma coisa que explique o motivo de transformação na vida de Pedro e de outros discípulos que saíram do cenáculo para transtornar o mundo, conforme Atos 17:3. E a explicação é essa: suas vidas foram sacudidas, transformadas pelo poder que lhes sobreveio do batismo com o Espírito Santo. O propósito principal desse batismo é expresso nas palavras de Jesus: ser-me-eis testemunhas.
tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. O batismo com o Espírito Santo confere poder aos crentes, capacitando-os a testemunhar efetivamente de Cristo, inclusive nas circunstâncias mais difíceis e perigosas. Finalmente, quando se levantou a oposição satânica, movida pelos cegos e apaixonados líderes religiosos, primeiros discípulos de Cristo estavam outra vez cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Atos 4, verso 31. Esse é o mesmo motivo pelo qual, grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus e em todos eles havia abundante graça. Atos 4:33. Vamos aos exercícios. Marque-se para certo e para errado. Jesus indicou que o principal propósito do batismo com o Espírito Santo, quando diz que os discípulos receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo. Certo. O principal propósito do batismo com o Espírito é tornar os discípulos testemunhas fiéis no julgamento de Jesus. Errado. Testemunhas fiéis para testemunhar. 6:22. O batismo com o Espírito Santo conforme poder aos crentes, capacitando-os a testemunhar efetivamente de Cristo, quaisquer que sejam as circunstâncias. Certo. Vamos à revisão dessa lição e daqui a pouco a revisão do teste. 6:23. Profetas que predisseram o batismo com o Espírito Santo. Aqui nós temos Joel, letra A, Oséias, Jonas, não. Isaías, Jeremias, João Batista, também não. João Batista, Joel, Jeremias, também não. Joel, Isaías e João Batista. Os três últimos aqui, letra D. 6:24. Considerando que os discípulos já eram salvos, o batismo com o Espírito Santo veio, letra A, subsequente à conversão. Subsequente à conversão. 6:25. Segundo Atos 2, 38 e 39, a promessa do batismo com o Espírito Santo é para os judeus, para gerações sucessivas, para todo indivíduo e toda parte que receba Jesus. Todas estão corretas. 6:26. Palavras usadas para descrever a manifestação do Espírito Santo são derramamento, enchimento e batismo. Derramamento, enchimento e batismo. Letra D. Letra D. Finalmente, 6:27, pessoas mencionadas em o Novo Testamento que receberam o batismo com o Espírito Santo algum tempo depois de se converterem, os discípulos, os samaritanos, o apóstolo Paulo. Todas estão corretas. 6:28, o principal propósito do batismo com o Espírito Santo, segundo Jesus, é testemunhar efetivamente de Cristo. Testemunhar efetivamente de Cristo, letra A. Muito bem, com isso nós concluímos a lição de número 6, falamos na lição 5 e 6 do Espírito Santo, ministério, e agora o batismo com o Espírito Santo. Vamos agora ao teste da nossa lição, teste de número 3, lembrando a você, aluno, que agora não tem mais alternativa A, B, C ou D, por isso eu não vou mais falar letra. Eu vou fazer a pergunta e vou dar a resposta. Se você prestar atenção na pergunta e na resposta, você vai ser bem sucedido no teste. Primeira pergunta. Quando prometeu a seus discípulos enviar outro Consolador, Jesus referia-se... Letra, aqui não tem letra, não é? Normalmente a gente põe letra, mas a resposta correta, quando Jesus prometeu aos seus discípulos outro Consolador, é o fato que ele, Jesus, tinha sido para eles um Consolador. Que ele, Jesus, tinha sido para eles um Consolador. Anota aí a resposta 1, que ele, Jesus, tinha sido Consolador. Escreve aí, para depois você fazer o teste. 2. Não é fazer o teste agora. 2, vamos lá. Em João 14:26, Jesus falou do Espírito Santo, dizendo que vos ensinaria todas as coisas através da revelação de verdades novas, de verdades outrora conhecidas, do ministro Deus. Todas estão corretas. Então, na 1,
Jesus tinha sido outro consolador. Na 2, todas estão corretas. 3, é através do Espírito Santo que as alternativas são homens por Deus vocacionados, trazem mensagens poderosas, está certo. B, vem, aqui não tem B nem A, é todas, não é? Vem esclarecimento pela própria influência, somos incentivados e todas de novo. Resposta certa é todas, na 3. Anotou? 4, das seguintes não é uma qualidade de alguém guiado pelo Espírito Santo. O que não é qualidade aqui é autossuficiência. As qualidades é filho de Deus, vivo, submisso. A autossuficiência não é. Vamos à quinta. A quinta pergunta, e daqui em diante é certo ou errado, que fica mais fácil. Vamos lá. Quinta, exemplo que o Espírito Santo nos guia a todo conforto é visto no relato de Atos 16, 25, quando na mesma prisão Paulo e Silas oravam e cantavam louvores. Tá certo, coloca certo. Sexta, para chegarmos à glória, basta termos cuidado de não sermos guiados por qualquer outro guia, a não ser o Espírito Santo. Certo. Novamente, 5 certo, 6 certo. 7, ao anunciar a vinda do Espírito Santo, Jesus chamou o Consolador, que no grego é Paracletos. Certo, a 7ª está certo. 8, a oração é um meio eficaz para nos comunicarmos com o céu, porém, sem a inspiração do Espírito Santo, não há oração eficaz. Certo, novamente. Então, nós temos a 5 certo, a 6 certo, a 7 certo, a 8ª certo. Vamos adiante. 9. Quando não é influenciado pelo Espírito Santo, nossa vontade se manifesta marcada por egoísmo e outras coisas que impedem a resposta às orações. Certo? Olha, até agora, 5, 6, 7, 8 e 9, tudo certo. Não esqueça isso, tudo certo. 10. Agora vai começar as erradas. 10. De acordo com a lição estudada, o amor natural é a maior das virtudes do fruto do Espírito. Errado. Não é um amor natural, é o amor sobrenatural. Errado, 10. 11. Alegria, como o fruto do Espírito tem sua origem no que é natural, derivado das circunstâncias. Errado, novamente. 12. Como virtude do fruto do Espírito, longanimidade é uma santa capacidade de esperar que Deus, ao seu tempo, agirá em defesa da justiça do seu povo. Certo, certo. 13. O fruto do Espírito Santo na vida do crente inclui fidelidade, mansidão e domínio próprio. Certo, novamente. Certo, novamente. Então, 12 é certo, 13 é certo também. Vamos a 14. A bênção do batismo no Espírito Santo foi predita pelos profetas Joel e Isaías. Certo, 14, certo. 15, em Mateus 3, verso 11, João Batista diz que viria um maior do que ele, que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Certo, novamente, 15, certo. E 16, a última, o batismo no Espírito Santo é uma experiência subsequente à conversão. Certo. Muito bem, que Deus te abençoe. Tivemos mais uma aula. Na próxima semana, o aluno do curso da ETAD deve estudar lição 7 e 8, Doutrina do Espírito Santo, lição 7 e 8. Estude e se prepare. Se você não é aluno, mas esteve aí assistindo para ganhar conhecimento, parabéns. Continue, não é? O conhecimento aqui é grátis, basta aceitar no nosso canal, PR Eugênio Piacentini. Não tem só essas matérias da ETAD, tem aulas da escola dominical, tem aqui um verso da Bíblia por dia, dificuldade bíblica, curiosidade, é bastante conteúdo para quem gosta de estudar a Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. O segredo do canal é, ao entrar, clique na foto redonda, vai aparecer aquele menu, você clica no playlist. Ali no playlist você vai encontrar todo o conteúdo do nosso canal. São 259 pastas com mais de 7.800 vídeos para você.
Então entre ali, estude, aproveite, há vídeos interessantes, curiosidades, dificuldades. Cada vídeo você aprende algo bom de novo. Além disso, temos um comentário de toda a Bíblia. Para achar o comentário, você tem que descer todas as pastas, chegar na primeira lá embaixo, Evangelho de Mateus, capítulo por capítulo, verso por verso, toda a Bíblia comentada para você. Temos também a pasta, a Bíblia, Gênesis, a Bíblia, Êxodo. Nessas, nós lemos a Bíblia para você, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E que o Espírito Santo trabalhe melhor em cada coração, em cada ouvido que nos ouviu aqui. Que a graça de Deus seja contigo, o amor de Jesus Cristo e que as bênçãos e consolações do Espírito Santo estejam convosco. Amém e amém. PR Eugênio Piacentini, subscreva e divulgue o canal. Amém.